Olha só, podcast Revista Odonto Nordeste. Nós estamos aqui hoje, né? Nessa quinta-feira, nós vamos trazer mais um episódio maravilhoso para você. Eu hoje estou recebendo aqui nos estúdios de gravação do podcast da Odonto Nordeste uma pessoa maravilhosa, né? De fora que eu gosto muito dela. A gente andou aí pelo mundo aí trabalhando e hoje ela com toda a agenda apertada, mas ela conseguiu vir aqui trazer um pouquinho de informação para você, né, nos presentear com algumas vivências dela, né, que é a doutora Mara Lotif, né, Mara Lotif, né, que sempre está conosco ali, nos prestigiando. Ela é graduada pela Universidade Federal do Ceará, com especializações em farmacologia clínica e implantodontia, além de ter se dedicado à área de harmonização orofacial. É mestre em odontologia e doutora em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos, sempre atuando com excelência e compromisso com a ciência. Né? Essa questão de compromisso com a ciência é bem importante. Doutora Mara, seja bem-vinda aqui ao podcast da revista Odonto Nordeste. Obrigada, Valdo, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Espero que seja valioso falar de um assunto que para mim é tão fácil falar, de um assunto que a gente gosta, de um assunto que a gente se dedica, que está na minha prática clínica, que é algo que é rotineiro para mim. Então é um assunto muito leve É isso para a aí. gente falar. Hoje nós vamos aqui falar forte na harmonização orofacial, falando lipo de papada aspirativa. A Mara tem a vivência grande nessa área, então nós vamos falar um pouquinho. Mas primeiro eu quero saber, avião é falta, querendo saber das coisas, né? Você tem uma formação impressionante com mestrado, doutorado e várias especializações. O que te motivou a seguir essa trajetória tão acadêmica dentro da odontologia? Essa vontade de seguir a carreira acadêmica surgiu na faculdade mesmo. Já no quarto semestre, eu já me identificava muito com os professores, aquele ambiente de sala de aula, porque o professor, ele estuda mais que o aluno. Então, quando você se dedica à docência, você está sempre estudando, mantendo sua cabeça fresca. E tem aquele bate-papo com os alunos e você está sempre aprendendo, e eu sempre gostei muito disso. Eh, eu me identifiquei com a docência muito cedo dentro da faculdade. Não na harmonização, porque quando eu estava na faculdade não tinha harmonização, né? Eu não, Foi já depois, né? não, a gente entrega a idade, né? Na minha época não tinha harmonização facial. Então, me dedicava à parte da dentística, que eu gostava muito, que foi a parte que eu fiz o meu mestrado, na parte de materiais dentários. E aí, quando eu me formei, que aí já tinha a harmonização, já estava rolando, e aí foi uma área que eu acabei me identificando mais. Mas dentro da faculdade, você teve algum incentivo? Assim, fala que tem aquele professor, né, que identifica você, que você pode ser uma professora, porque eu consigo ainda, dentro da área que eu trabalho também, que é a área odontológica, né, eu consigo identificar dentro das turmas alguém que pode ser um professor futuro, né? Assim, Tu teve essa pegada também? Alguém chegou contigo, olha, Mara, deixa eu te falar, eu acho que você consegue dar aula, aquele negócio todo. é, Teve eu, aquele ti- incentivo, eu né? tive professores que foram inspiração para mim, e quando a gente tem uma inspiração, a gente cola neles, né? E foi isso que aconteceu. Eu tive o professor Vicente Saboia, lá da Universidade Federal do Ceará, Sim. meu professor na dentística, e eu já me identificava com a matéria e me identificava muito com ele. Ele era um excelente professor, ele é um excelente professor, tanto que eu fiz um mestrado orientada por ele. Então eu já sabia ali no meio da faculdade que eu queria fazer um mestrado e era com ele. Legal. Agora vamos lá. Em que momento da sua jornada, em que momento da tua jornada, do teu trabalho, né, da tua vivência na odontologia, você descobriu a harmonização orofacial?
Bom, aí já foi por volta de 2017, comecei a conhecer profissionais que trabalhavam com harmonização, né, já formada, profissionais que já trabalhavam com harmonização, que davam aula. E eu comecei a me interessar também. Eu sempre gostei de beleza, estética, gostava de beleza, estética dentária, por que não facial? Sim. Então, acabei conhecendo aí um pouco da harmonização, primeiro de preenchimento e toxina, como a maioria dos profissionais começam por aí. E foi nessa parte que eu comecei. E também de fazer a primeira lipo de papada. Já foi por volta aí de 2018, por 19 aí. por ali, né? Isso, Que começou esse trabalho. Eu acho a área da harmonização orofacial encantadora, né? Quando você fala, porque ela está em plena ascensão, né? No mercado nacional e também internacional, além de sempre ter novidades, né? Você hoje, e a gente deve falar aqui um pouquinho, faz uma papada com certeza diferente de 2018, com né? Então a certeza. gente vai bater nesse tema aqui, vai falar e ver o que foi que, o que que apareceu durante esse tempo, o que é que mudou, né? Com certeza, a técnica melhorou bastante. Hoje eu consigo entregar um resultado melhor do que em 2018, naturalmente. Legal. Olha só, uma pergunta que chegou aqui, viu? Eita, Diga. bora lá, né? Na sua visão, Hum, visão Maralotti, qual o maior desafio atual da harmonização orofacial no Brasil? A gente pode também englobar aqui o essa é Nordeste uma pergunta também, né? capciosa. Sempre. Qual o Quando a maior, gente o maior desafio? é, qual o maior desafio na tua, no teu ponto de vista, né? Da harmonização orofacial no Brasil? Nós temos aí hoje surgindo também, Mara, a gente não pode deixar de falar disso, né, que é as cirurgias faciais, Sim, né? Estão surgindo aí, estão vindo com força total. A gente acredita que já já sai aí esse regulamento, essa regulamentação pelo Conselho Federal de Odontologia, né? E isso envolve também algumas práticas dentro da harmonização que com certeza você que está nessa área da, da lipo de papada aspirativa vai também ter que atuar, né? Mas dentro desse contexto geral, o que é que você me diz? Qual o teu maior, tua maior visão e desafio? bom, eu acho que a gente tem alguns desafios, né? Que é um pouco da briga de classes para trabalhar com harmonização, né? A banalização da profissão e a questão das cirurgias de face ainda vem sendo discutido, né? A regulamentação, essa briga ainda para trabalhar nessa área. Eu acho interessantíssimo, mas tem que ser algo visto com muita Sim, responsabilidade, né? com certeza. Eu acho que a odontologia não chegou até onde chegou para ser irresponsável. Sim, A gente trabalha principalmente no ambiente ambulatorial. Então, essas cirurgias da face, elas requerem um ambiente propício e especializado para atender a demanda com segurança. Eu acho que isso vai ser um desafio para essa área. muito bem. É, uma pergunta importante, que toda vez que eu vou te fazer essa pergunta também eu esqueço, né? Como a farmacologia clínica te ajuda na abordagem com paciente na office? Ah, isso é muito importante. A farmacologia ela está presente em tudo hoje em dia. Todo mundo toma pelo menos uma vitaminazinha, algum tipo de suplemento, e a gente tem que entender de interações farmacológicas e como esses medicamentos eles podem influenciar no tratamento que você faz. Então, é, todo profissional que trabalha com saúde tem que ter pelo menos um entendimento básico de farmacologia, de entender os medicamentos que o paciente está tomando, para evitar uma intercorrência, principalmente evitar intercorrências. Você acha justo toda vez que o paciente
Porque tem aquele paciente que ele é mais sensível, né? Ele é bem mais sensível na harmonização orofacial. E tem aquele paciente que não, que ele faz ali aquele procedimento. Eu digo que eu já vi muitos pacientes saírem, parece que nem Fizeram nada. fizeram nada, né? Mas estão ali bem legal. Então você acha importante o profissional hoje ele ter essa atenção com o paciente, saber qual ele pode medicar, Com como ele pode certeza. medicar, tá? Tem aquele paciente que tem diabetes, né? E cada Também. paciente, Tem a ele, paciente que tem arritmia, tem vários pacientes ali, então você tem que saber conduzir cada um, não é isso? com certeza. Principalmente numa intercorrência, como que você vai tratar esse paciente? Não é todo mundo igual, não é sempre o mesmo medicamento que você vai passar para todos. Vou falar aqui de um caso que eu tive de uma intercorrência de preenchimento, né? Todo, todo, todo profissional que trabalha e atende todo dia, ele está propício em algum momento da sua carreira ter uma intercorrência. E nesses anos de harmonização eu tive uma intercorrência vascular, Sim. que foi eu tive uma compressão vascular fazendo um preenchimento de bigode chinês. Usei o produto correto, na profundidade correta, onde eu usei agulha eu aspirei, fiz tudo dentro do protocolo e técnica que a gente aprende com segurança. E a paciente teve uma compressão vascular. E a paciente era alérgica à aspirina, que é o primeiro Sim. medicamento que a gente passa. Então, ela alérgica aos AINES, aspirina. Então, o primeiro medicamento que a gente passa, ela já não podia tomar. E aí já muda aquela mentalidade de que tu tem que fazer aquele protocolo pronto para o paciente. Eu já não podia fazer aquele protocolo pronto para o paciente. Eu tive que mudar a abordagem de usar outros medicamentos que tivessem ação vasodilatadora, né, para evitar a coagulação sanguínea ali. Então, é isso que define um profissional mais capacitado, né, de resolver um problema. Uma intercorrência, ela pode acontecer com qualquer profissional, mesmo fazendo tudo direitinho. Mas a resolução do quadro, ela depende de conhecimento técnico e científico. Muito bem. Vamos focar agora, vamos falar de lipo de Líquido de papada, papada. né? Conversamos aí um pouquinho, de que você entende, a Mara entende um pouco de tudo, né? Ela sabe desenrolar, como diz aqui no Ceará. Eh, Vamos falar um pouco sobre lipo de papada, que está super em alta. Para quem esse procedimento é indicado? Bom, é a primeira coisa, né? A indicação do tratamento. A indicação correta do tratamento é que vai levar ao sucesso no resultado. Se a indicação ela não é adequada, acabou. Já no começo, tu não vai ter o melhor resultado possível. Então, é um procedimento indicado para quem tem o acúmulo de gordura, tanto em região submentual, né, quanto aqui também na borda, porque a gente consegue limpar bordas de mandíbula, consegue limpar o pescoço, mas tem que ser preferencialmente num paciente que tem pouca flacidez. Então, a idade é um fator decisivo na escolha do paciente que vai fazer a lipo de papada. Normalmente, até uns 40, a gente consegue ter um resultado bacana. A nossa pele, ela tem uma elasticidade. Então, quando a gente remove a gordura, aquela pele não fica caída, pendurada, flácida. Ela retrai, ela tem uma capacidade de retração. Mas essa capacidade de retração, ela depende da do próprio paciente, do colágeno que ele tem, e esse colágeno que ele tem depende de muitos fatores, dentre eles a idade. Então, com certeza, ele é indicado para quem tem o acúmulo de gordura com uma flacidez leve a no máximo moderada. E saber embutir os outros procedimentos para o paciente. Porque quando a gente fala de beleza cervical,
a gente tem que entender que não é só uma lipo de papada que vai trazer essa beleza cervical. Às vezes você pode precisar de um preenchimento para a borda de mandíbula, fazer uma projeção de mento para valorizar esse pescoço e também das tecnologias hoje que também estão muito em alta. As tecnologias para o estímulo de colágeno, como a questão do ultrassom microfocado. É um excelente tratamento pós para quem já fez lipo de papada. Então você indica hoje para o profissional fazer uma anamnese, né, bem Sim, detalhada do paciente sim, que, que provavelmente irá fazer aquele procedimento e esse profissional ele deve também, Mara, solicitar alguns exames para poder saber com, como agir com aquele paciente. com certeza. É, para a gente trabalhar, para a gente ter um resultado bom, para a gente trabalhar com segurança, a gente precisa de exames complementares. Então, existe sempre os exames pré-operatórios, que eles são definidos a partir da anamnese. Tem os exames básicos que a gente pede, mas caso na anamnese a gente identifique mais alguma coisa, a gente pede outros. Por exemplo, peço exame para avaliar a função renal do paciente, função hepática, a glicemia e a coagulação sanguínea. São os exames que a gente sempre pede. Por quê? Vamos evitar. A gente trabalha no ambiente ambulatorial, então a gente tem que trabalhar com muita segurança. Eu preciso de um coagulograma para saber se a coagulação sanguínea desse paciente está normal e evitar, assim, uma intercorrência de hemorragia, né? Se a gente é uma área que é muito segura de trabalhar. Se a gente for falar de anatomia, é uma área muito segura de trabalhar. Mas se o paciente tiver algum problema de coagulação, ele vai ter um sangramento a mais e tu vai ter uma dificuldade de contornar isso. E aí, como é que faz? Um exame poderia já te preparar, né, para uma situação dessa. Eu não realizo lipo de papada sem os exames pré-operatórios, de forma alguma. Pensando aqui no meu, já, no meu exame. Mas olha só, quais os principais cuidados que o profissional deve ao realizar uma lipo de papada, né? Quais os principais cuidados? Principais cuidados. Começando, como a gente já comentou, sobre a anamnese e indicação do paciente, e aí a gente vai para os cuidados operatórios, né? Nos cuidados operatórios, a gente tem que ter muito cuidado com biossegurança. A gente não quer Fundamental, não é? uma infecção. Teve um caso em Minas Gerais, há um ano atrás, mais ou menos, de uma profissional cirurgiã dentista que teve vários casos de pacientes com infecção. Então, ela teve uma série de pacientes com infecção. Por que que isso aconteceu? Provavelmente falha na biossegurança. Eu nunca tive uma infecção pós-lipo de papada. Por quê? Trabalho com biossegurança e medico os pacientes. Eles fazem a medicação com antibiótico, né? Fazem antibiótico terapia pós. Então, durante a cirurgia, a biossegurança. Eu gosto muito de operar com uma enfermeira. Eu opero junto com uma enfermeira, né? Não com um técnico de saúde bucal. Eu trabalho com uma enfermeira que tem bastante experiência nessa área hospitalar, que me dá muita segurança. Ela fica monitorando, Paciente. monitorando o paciente, então a gente fica avaliando a frequência cardíaca, né? A gente fica avaliando a frequência cardíaca, se está tudo bem. O paciente está ali acordado durante o procedimento. Eu não faço sedação, eu faço só anestesia local, o que dá muita segurança para a gente trabalhar a anestesia local. Então, são esses cuidados de biossegurança e de ter um profissional na equipe que possa lhe auxiliar, né? E ter o equipamento de segurança no consultório. Tem uma caixinha lá no consultório de atendimento de socorros, caso aconteça. Com, se precisar fazer um acesso no paciente, se precisar de um ambu, você tem que ter tudo isso em mãos. Não esperar o momento de precisar e procurar e não ter. Mara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o profissional, vai lá, um profissional da área de odontologia, ele
ali entendeu que a harmonização é legal para ele, mas ele se identificou com a questão da papada aspirativa. Vamos lá. Só que ele tá cru, vamos dizer assim, ele quer começar, mas ele não sabe por onde ir, né. O que você diria para esse profissional hoje? Como ele iniciar? A gente sabe que tem várias instituições que oferecem curso, oferecem isso, aquilo. Como ele começar a seguir aí esse lado? Que ele não vai conseguir fazer do dia para a noite, né? Você aí mesmo já tem uma carreira de uns 5, 6 anos aí, dedicado até mais à harmonização orofacial. Existe em 2017, né? Tá com 8 anos aí, mas também tem aquela papada aspirativa. Então, tu já tem uma vasta experiência nisso. Mas como? Quem quer começar agora? Quem quer começar agora com uma papada inspirativa nunca fez. Isso, Primeiro passo é a pessoa ela ter um interesse em estudar sozinha também. Eu sim, acho que não é só escutar o que outros profissionais falam. Profissionais, a gente sempre segue profissionais bons, quer ouvir o que eles falam, quer aprender com eles, mas a gente também tem que ter o nosso senso de estudo, sim, o precisa, né, nosso Mara? ter o seu próprio incentivo de estudar sozinho também, de pegar um livro, de pegar artigo científico e de comparar o que os profissionais falam. Eu já fiz curso de profissionais bons de mesmo assunto e um me deu informações e outro me deu e isso complementou. Então, o profissional ele tem que buscar o conhecimento em várias fontes, em várias fontes. A técnica em si, eu acho muito fácil. A técnica em si é muito fácil. Quando você faz tudo dentro daquele bem indicado, direitinho, a chance de dar errado é muito pequena. E procurar um curso bom para fazer. Vai precisar fazer um curso. E não tem como aprender a fazer a lipo de papada É manter sozinho. a mão na massa ali, Não né? tem. Não tem como ele aprender sozinho, só lendo e estudando. Ele vai precisar fazer um curso bom. Vai precisar de alguém que, nas primeiras papadas, que vai precisar de um mentor, que nas primeiras papadas chegue junto, segure a mão, ensine a segurar uma cânula. Porque assim, eu falo que eu acho muito simples, mas nem todo mundo tem mão. Sim. É o que a gente fala, que tem gente que tem mão e que tem gente que não tem mão. Quem não tem mão pode aprender a ter. E às vezes precisa de uma pessoa ali mais experiente segurando pela mão, segurando, ensinando a segurar uma cânula, ensinando os bizu que a gente fala, né? Que tem que aprender o bizu, que é Precisa, né? precisa, e são coisas às vezes, vou te dar um exemplo. A cânula, o furinho da cânula. Tem a posição que você vai colocar. Você vai botar esse furinho da cânula virado para a pele ou Aí, ó. virado para Um baixo? segredo aí, ó. Você vai botar virado para a pele ou vai botar virado para baixo? Eu fiz dois cursos onde os profissionais ensinavam um de uma forma e o outro de outra. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Aspiro nas duas posições, mas quando eu vou com os furinhos virados para a camada da pele, é bem pouco e com bastante cuidado, para não lesionar a camada de colágeno e atrapalhar a retração da pele. E isso ninguém me disse. É, Isso eu tive que isso estudar. ninguém, isso a Globo não mostra. Isso Vamos ninguém me dizer disse. assim, né? Com todo respeito. Essa parte que se você usar os furos da cânula para cima em muito contato com a pele, pode lesionar a camada das fibras colágenas e isso atrapalhar a retração e facilitar ter flacidez. Mas isso nem, não foi em nenhum dos cursos que eu fiz, isso aí foi estudando, foi lendo artigo. E aí eu entendi, tem que ter esse cuidado aqui na hora de fazer essa passada de cânula. O artigo às vezes faz toda a diferença, né? É, Mas você lendo, você procurando. e ter criticidade, sabe? Às vezes eu pego um artigo que diz uma coisa, outro que diz outra. Tem autores que são bastante tendenciosos. Eu já li um artigo, inclusive da aula.
que vai estar rolando em Teresina, Ah, sim, legal. um artigo que eu coloquei na aula para os alunos, em que um autor ele indicava que a papada fosse feita aspirativa só até 30 anos de idade. Hum. Já em outro trabalho, considerava que já poderia ir até os 40. Então, a gente não pode se atentar a uma única fonte de conhecimento e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta. A vivência e a experiência também nos dão esse norte. A minha vivência desse tempo na lipo de papada é que me ajudam hoje a fazer uma melhor seleção do paciente e não querer fazer em qualquer paciente que tem papada, porque acontece muito de paciente que vem fazer, mas tem uma flacidez considerável e já não é indicado para ele. E aí você vai fazer porque o paciente quer? Esse é paciente, o nome dele já está dizendo paciente, então a gente tem que ter paciência Exatamente. para poder dar o diagnóstico certo e dizer para ele que não, infelizmente, se ele fizer, ele não vai ter resultados, né? Isso chama-se honestidade também com o próprio, com o profissional e com o próprio paciente, né? Que você sabe que não vai ter. Na sua prática clínica, quais os resultados mais satisfatórios que você já viu com a lipo de papada? Olha essa pergunta, meu Resultado irmão. mais satisfatório. Satisfatório, assim, o resultado que você Tenho. fez um paciente, assim, ó, Ficou maravilhoso? Não. legal. Eu tive nada a ver com aqui que a gente está falando, um paciente modelo que a gente precisava para dentística. E foram vários, indo e voltando, e voltando, e o professor, não, 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 e pronto, como é que eu resolver isso aqui? Aí eu recebi uma outra paciente, e eu disse, essa daqui é a paciente. Paciente ideal. Essa daqui vai dar tudo certo, e vai ficar lindo o caso dela. E aí eu mandei o material para o professor, ele olhou, tu disse, Evaldo, essa é a paciente Eita. ideal. Ela chegou, fez o procedimento das facetas, né, das resinas, e o caso dela ficou incrível. Então, assim, é satisfatório para a gente identificar um paciente que realmente teve um resultado legal. Claro que todos têm, mas tem uns que ficam realmente no padrão, vamos dizer O assim. paciente ideal é que vai te trazer o resultado perfeito, É, vai te trazer o resultado perfeito. Na minha opinião, que eu tive já, os meus melhores resultados são de pacientes jovens, com peso ideal e com gordura mais localizada. Tem uma paciente de 21 anos, né? A pessoa, é tão nova para fazer papada? Não é, depende, né? não é. É maior de idade e tem indicação. Ela tinha indicação, ela estava no peso ideal. Né, vamos lá. Então, é uma paciente que você não pode dizer emagrece que perde a papada, porque ela já era magra. Então, um paciente com 21 anos, com aquele volume submentual, né, com a perda de contorno da face, sem flacidez, 21 anos, qualidade de pele muito boa, e a paciente seguiu o pós-perfeito. O pós-operatório, que a gente não falou ainda, é o que é a segunda fase do resultado ideal. A primeira é a seleção e a cirurgia. E a segunda fase é o que o paciente faz, porque depois que eu entrego, o paciente tem que cuidar daquilo Então, ali. bora falar logo esse pós-operatório aí, pro pessoal saber. Vamos falar de pós-operatório, vai já. Então, paciente ideal, 21 anos, foi a paciente que eu fiz, uma gordura localizada, sem flacidez e a paciente com extremo cuidado. Usava a faixa pós-operatória bem direitinho, fez todas as drenagens no tempo certo e não teve para onde correr. O resultado dela ficou perfeito. O resultado dela ficou perfeito. E aí você viu assim, você pensa, poxa, olha Se só, que todos os alegria. pacientes fossem assim, mas essa não é a nossa realidade cotidiana do consultório. Mas olha só, o pós-operatório, eu costumo dizer que a papada aspirativa, o pós-operatório que é o resultado, É, né? Claro, o procedimento ele é feito com todo cuidado, com a biossegurança, com tudo. Mas o pós, que depende do paciente, a gente vai acompanhar, né? Lógico, o paciente, mas é que dá o bom resultado. Vamos falar aqui um pouquinho desse pós-operatório, que é como é que funciona o pós-operatório, Mara?
Bom, o pós-operatório é que é a parte mais desafiadora para o paciente. Fazer a cirurgia é fácil, tá ali anestesiado, tá ali conversando, em 1 hora eu termino o procedimento. O desafio começa quando termina a cirurgia, que aí vai ter que usar a faixa pós-operatória, né? A faixa pós-operatória, ela prende pescoço e submentual. Ela tem que ser usada direto durante 15 dias. E depois desses 15 dias, ela tem que ser usada por meio período, por mais pelo menos 3 a 4 semanas, no mínimo, né? Eu gosto de acompanhar e aí eu digo se eu gostaria que o paciente usasse mais. E nesse período tem que fazer as drenagens pós-operatórias. As drenagens pós-operatórias, elas têm que ser feitas com um profissional habilitado em cirurgia, uma que é justamente um fisioterapeuta, um profissional fisioterapeuta especializado em pós. É ele que vai fazer, não é o paciente que vai fazer massagenzinha, não é o É massoterapeuta, esse é profissional. um fisioterapeuta especializado em pós. Então, o paciente ele tem que estar preparado para o investimento durante e após a cirurgia. Porque ele vai ter que investir, ele vai ter que ter um dinheiro para investir num pós. Vai fazer as drenagens, e essas drenagens, elas são importantes para melhorar a aderência da pele e evitar a fibrose. A fibrose é a principal complicação pós-operatória de papada, que é uma cicatrização desordenada, onde fica vários, falando de uma forma mais grosseira, vários nódulos fibróticos na pele. Fica feio, pode ficar bem feio. Tem tratamento? Tem. Vai dar trabalho e vai ter custo. Mas a gente tem como evitar isso fazendo um bom pós-operatório. Então, um pós-operatório bem feito, ele evita essas intercorrências. Legal. Eu vou só dar um recadinho aqui, já já a gente volta, viu? Tá certo. Olha só, você que nos acompanha pelas redes sociais da revista Nota Nordeste, tá bem? Não deixa de acessar lá no www.nsfpublicações.com.br e baixar o teu exemplar da revista Nota Nordeste. Revista Nota Nordeste com muito conteúdo, né? Nós estamos trazendo aí a cada edição várias informações direcionadas tanto a odontologia, como também a toda a área da saúde. Hoje, você pode ir lá baixar gratuitamente o seu exemplar. O seu exemplar, nós temos exemplares pra você ter uma ideia, desde a primeira edição até agora, a última edição. Então, vai lá, baixa muito conteúdo, artigo científico. Nós estamos investindo muito nessa questão de publicação de artigo científico. Então, você pode lá ler teu artigo, né? Nós temos aí um diretor científico, que é o Dr. Ardan Lucas. A gente te coloca em contato com ele, né? Você manda seu artigo, ele analisa e realmente nos devolve para a publicação, tá bem? Então não deixa de acessar lá www.nsfpublicações.com.br e baixar tua revista Odonto Nordeste, tá bem? E fiquem ligados, porque a revista Odonto Nordeste ela vem também com vários eventos aí direcionado para odontologia em todo o Brasil, né? Ela cobre vários eventos, como nós vamos agora cobrir o Congrehof, nós tivemos agora o Full Face, o CIOSP, nós tivemos ali em São Paulo também cobrindo eventos de ortodontia, né? Vamos agora cobrir um de dentística lá em Camboriú, então a gente tem também essa cobertura de eventos e também fazer eventos voltados para a odontologia, tá bom? Vamos voltar aqui com a doutora Mara Latif, que nós estamos falando de papada aspirativa, né? Ó, a conversa tá tão boa que eu não estou vendo o tempo passar e nós já estamos quase finalizando aqui. Me diga uma coisa, é, o que o paciente precisa saber antes de decidir fazer esses procedimentos? Existe contraindicação? É, porque às vezes o paciente nem te falou, né? O paciente chega, eu quero fazer uma papada. Não, beleza, vamos fazer papada, né? Mas não tem indicação.
né? É, não tem Ele se frustra indicação. logo na hora ali, porque não tem jeito da gente fazer, né? E então a pergunta é bem legal. O que é que ele precisa saber antes de decidir fazer esse procedimento? Primeiro, saber se ele tem condição de fazer, né? E depois, existe alguma contraindicação? De contraindicação, pacientes que têm histórico de problema de cicatrização, paciente que tem histórico de queloide, ele pode ter uma cicatrização bem ruim no pescoço, mesmo que seja feito com delicadeza o procedimento. É um paciente que é propício a ter um problema de cicatrização e ter mais fibroses e queloides. Então, o paciente que tem queloide, ele tem que decidir se realmente vale a pena correr esse risco durante a cirurgia. É um procedimento para quem está saudável, sabe? Então, até um paciente que tem sobrepeso, por exemplo, paciente que tem obesidade e tem papada, pode fazer? Depende. Como é que tá essa obesidade? Às vezes o paciente obeso, ele faz os exames e os exames que a gente pede dão ok, mas a gente sabe que é um corpo inflamado. É um corpo que vai ter mais dificuldade de cicatrização. Então, tem que tem que dosar aonde o paciente quer chegar, porque ele vai emagrecer depois também. E para alguns pacientes pode ser um incentivo para perda de peso. Eu já fiz em paciente que tinha obesidade, fez o procedimento e isso estimulou o paciente a se cuidar mais e perder peso. Tenho pacientes que perderam bastante peso, só que sendo pacientes jovens, não ficaram com aquela questão da flacidez. É a questão da idade. Uma coisa é um paciente obeso de 25 anos, outra coisa é um paciente obeso de 45 anos, 46, 47. Já é um paciente mais desafiador para você ter um resultado pensando no resultado a longo prazo também. Legal, Mara. Que alegria te receber aqui no nosso podcast. Olha, foram quase 40 minutos aí, é um mar de muita conversa, né? Da coisa boa. Conversa que é boa, que a gente esquece do tempo, né? Tem um tempo aí. Muito obrigado, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite aqui da revista do Nordeste, eh, em falar um pouquinho, trazer um pouquinho da sua experiência clínica na área da harmonização orofacial, especificamente papada aspirativa, né, para que a gente possa levar essas informações para o nosso leitor e o nosso internauta também, viu? Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da revista. Obrigada, Evaldo. É um prazer estar aqui. Olha só, e você que gostou dessa entrevista com a doutora Mara, a gente vai colocar aqui o Instagram dela logo para que você possa também, né, quiser conversar um pouquinho com ela, tirar algumas dúvidas, você vai poder fazer isso, tá bem? É isso aí, Revista do Nordeste, sempre inovando hoje no podcast. Aguarde aí o próximo episódio que também está incrível, tá bom? Um abraço.